Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vim para falar sobre mais uma coleção de livros que é das minhas favoritas do mercado editorial brasileiro. Eu tô falando aqui e vou mostrar para vocês já já essa coleção belíssima que é a coleção Nosotras da editora Relicário. Bom, gente, para quem não sabe, eu fiz, acho que no ano passado, já tem um tempinho, um primeiro vídeo dessa que seria uma série que eu pretendo continuar também fazendo, sobre livros de uma coleção favorita minha, e eu quero fazer a cada novo vídeo uma mostragem dessas coleções que eu tanto gosto. No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre a coleção Nosotros, da editora Mundaréu, e agora eu quero falar para vocês sobre a coleção Nosotras, que é da editora Relicário. Ambas editoras são editoras independentes, lideradas por mulheres, e chegou a vez de falar dessa, que é uma coleção que eu acho especial não só pela curadoria, que é excelente, mas também porque traz títulos bem diferentes do que a gente está acostumado a ver, que não são de ficção necessariamente. Então eu vou comentar com vocês os livros que eu tenho dessa coleção, que é praticamente completa no momento em que eu tô falando aqui, tô gravando esse vídeo, e vocês vão poder ver em detalhes. Mas antes de eu continuar e fazer essa mostragem para vocês, eu tenho que pedir a todos que estão chegando aqui pela primeira vez que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Isso ajuda demais o trabalho de quem está aqui desse lado, trazendo vídeo toda semana para vocês. Deixem um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores que podem aproveitar essa dica de coleção, porque eu sei que muitas pessoas ainda não a conhecem. E claro, vão comentando aqui comigo se vocês têm alguma coleção favorita. Eu adoro descobrir essas coleções, eu tenho poucas aqui, na verdade, até essa série não vai ser muito longa, mas essa é uma das que eu gosto e eu gostaria muito de saber quais que vocês têm aí na biblioteca de vocês, que são aquelas xodozinho do coração. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês então do que trata essa coleção, qual é o objetivo dela. Ela se chama Nosotras e tem essa ideia de passar a imagem de nós e outras, que nós não somos tão separadas assim, somos nós, somos outras e somos todas latino-americanas. E nessa coleção se publica autoras latino-americanas que produzem ensaios, artigos, textos não ficcionais de um modo geral, como crônicas, e que vão pensar várias questões que tem a ver com a América Latina e que tem a ver com o mundo, escrevem sobre tudo, e a graça é justamente que essa coleção não é comum, não é uma coleção que vai trazer romances, contos, enfim. Ela pode até trazer um pouquinho de gênero híbrido, mas ela não se pretende ficcional. E eu acho que esse é um espaço bem interessante, porque a gente tem visto muito da prosa latino-americana atual, feita por mulheres, mas é quase sempre na ficção. O que eu falo de ficção aqui? É conto, novela, romance, né? Até alguma coisa de poesia, não muito. E essa outra parte, que é a parte ensaística, que é a parte pensadora, digamos assim, abertamente, né, pensadora, a gente não tem tanto, e a coleção Nosotras tem. E eu vou mostrar para vocês aqui esses livros que eu tenho, por enquanto são 5, me parece que tem um prestes a sair, ou já saiu e eu ainda não tenho, mas no site, quando eu abri, não tinha outro, e eram justamente esses aqui que aparecem no site. E eu vou mostrar para vocês por ordem de publicação e também comentando, né, porque dois desses 5, eu já li e adorei, e os outros 3 estão aqui esperando a sua vez de leitura e eu tô louca para ler, obviamente, porque o que eu já li achei sensacional. O primeiro livro que eu quero mostrar foi o primeiro publicado pela coleção, que é este aqui, Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy, que é uma escritora argentina / outras coisas, porque ela tem uma família bem diversa e mora em lugares diferentes do lugar do nascimento, então ela vem como uma autora argentina, atualmente ela mora nos Estados Unidos e ela é doutora em literatura, e aqui no Viver Entre Línguas ela fala sobre uma coisa que eu adoro, que é o bilinguismo. Para começar, né, o que acontece na vida de quem é bilíngue, como a gente se expressa, e eu acho que todo mundo que já falou ou que fala mais de um idioma se identifica com muitas das questões que ela tem aqui. Apesar de que na família dela é um caso bem específico, ela vai ter uma criação trilíngue quase, porque uma parte da família fala francês, a outra fala espanhol, a outra fala inglês, mas ela vai crescer no meio dessas 3 línguas a princípio,
sabendo muito bem, assim, intuindo muito bem qual língua combina com cada momento. Eu gosto dessa ideia de pensar o bilíngue porque a gente realmente tem alguma coisa diferente na nossa hora de nos comunicar, porque é difícil às vezes acessar a palavra que a gente quer em certo idioma. Tem coisas que a gente só consegue dizer em um idioma e não em outro. E isso fica muito forte quando a gente começa a falar uma nova língua, né? E essas reflexões todas são muito interessantes. É um livro bem curtinho, é um livro que eu adorei ler, é um livro de ensaios, né? E me identifiquei com muitas coisas aqui porque eu falo português e espanhol e eu acho que tem realmente essa separação, né? Tem coisas, assuntos sobre os quais eu prefiro falar em espanhol e outros em português e isso está aqui retratado no livro. É um livro excelente para quem gosta de pensar sobre idiomas. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês, também já li, é O Tornar-se Palestina, da escritora Lina Meruane, que é uma das minhas escritoras favoritas. Esse livro eu li no ano passado, em 2022. É um livro de ensaios e dividido em duas grandes partes, dois grandes ensaios. O primeiro é em que ela vai fazer uma investigação sobre a sua família palestina e sobre essa questão da linguagem e de herdar esse árabe vivendo no Chile como foi, e também de reencontrar suas raízes. E depois, a segunda parte é um ensaio que se passa tempos depois do primeiro, em que ela vai analisar outros detalhes que não tinham ficado ainda naquela primeira parte. E o que eu acho mais interessante é tudo o que eu aprendi aqui, na verdade todo esse livro é maravilhoso. Ela vai, ao mesmo tempo em que ela vai fazer uma história familiar sobre a sua família palestina, como é que eles vieram, enfim, essa questão do idioma, da comunicação, ela também vai fazer uma história mais ampla. Ela vai falar sobre essa disputa que, inclusive, a gente está vendo agora, nesse momento em que eu gravo um vídeo, né, com essa parte das disputas e das guerras entre Israel e o Hamas. Isso aqui está no livro, né? A formação do Estado de Israel está aqui no livro também. Ela vai analisar tudo isso, a ocupação, enfim. Ela vai falar muito da vida dos palestinos e eu acho que isso é importante, conhecer sempre as várias vozes envolvidas em um processo histórico, porque nunca, absolutamente nunca é apenas uma voz que existe. Não existe um lado só de uma mesma história. E a gente precisa saber sobre isso. Foi um livro que eu li muito facilmente, é um livro que ela não complica a comunicação aqui e que eu aprendi demais, assim. Então, eu recomendo para todo mundo que tem interesse em saber mais sobre esse território e também perceber a influência, né, dessas pessoas, desses árabes todos que acabaram vindo para a América Latina em vários períodos, e aqui no caso do Chile, né, que tem a maior população palestina da América Latina, se eu não me engano. Então, é muita gente, é muita história, vale a pena conhecer. Os próximos 3 livros eu ainda não li, mas eles estão aqui esperando o seu momento. O que eu vou mostrar para vocês agora é E Por Olhar Tudo, Nada Havia, é esse título lindo do livro da Margot Glantz, que é uma escritora mexicana. Esse título, E Por Olhar Tudo, Nada Havia, é de um verso da Sor Juana Inés de la Cruz, que é uma poeta mexicana famosíssima, né, das antigas. E nesse livro aqui, a Margot vai analisar a quantidade de informações que a gente recebe e pelas quais a gente é massacrado sem ter tempo de pensar a respeito, né? A gente acaba todo dia vendo muitas e muitas coisas e esse choque dessa quantidade de coisas faz com que a gente não pense, não reflita muito, não tenha capacidade de se questionar o que é importante realmente. Esse livro é escrito todo praticamente num parágrafo só. Ele vem num fluxo de consciência aqui muito rápido, muito intenso. Não digo fluxo de consciência, na verdade não é a melhor palavra, mas ele vem num fluxo de narrativa muito intenso porque justamente para dar essa sensação de como a gente está abarrotado de informações e como isso é esgotador, assim, é difícil lidar com tudo isso. E ela vai se colocar várias questões sobre a América Latina. Diz aqui: usando sua sensibilidade e erudição como pontas de lança, Glantz nos oferece uma colagem de emoções, imagens, dados e reflexões que, em seu eco estrondoso, nos obriga a parar ao longo do caminho para refletir sobre a melhor maneira de continuar na árdua tarefa de caminhar por este mundo. Esse livro aqui tem tradução da Paloma Vidal e o outro eu não falei, né? Mas os outros eu não falei da tradução e vou falar agora porque é sempre importante ver quem é que traduziu. O Tornar-se Palestina
foi traduzido pela Mariana Sanches e O Viver Entre Línguas foi traduzido por Júlia Tomazini e Mariana Sanches também. A Mariana Sanches, que é tradutora de muitos dos livros que eu adoro e que aqui também é curadora do projeto. Então, tá aqui o Por Olhar Tudo, da Via, tá esperando o seu momento de leitura. Tô muito animada para conhecer essas questões que a Margot vai colocar pra gente. Outro livro lindo dessa coleção é O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra, que é uma escritora brasileira, tem ascendência chilena, mas mora no Brasil há muito tempo, desde pequena, e aqui diz Ensaios para Depois do Fim. Essa edição é linda, linda, linda. Todas são, né? Todas são muito, muito bonitas. Os projetos gráficos eu acho um capricho só. E a Carola aqui vai se colocar questões sobre literatura, mas não só sobre isso. Ela vai falar sobre a escrita, mas ela vai falar sobre outros problemas que a gente enfrenta nessa era que estamos vivendo, né? O que pode a literatura, o que ela pode alcançar. E aqui ela vai reunindo temas como o fim do mundo, ancestralidade, permacultura, psicanálise, literatura feita por mulheres, literatura indígena, reflexões sobre Carolina Maria de Jesus, sobre Hilda Hilst, Clarice, enfim, ela vai analisar muitas questões culturais do Brasil e do nosso continente. E quem já leu gostou demais, assim, eu tô super animada porque a Carola é uma das minhas escritoras favoritas, eu já li muita ficção dela e esse é o seu primeiro livro de ensaios. Eu tenho certeza que ela tem coisas excelentes para dizer aqui. Não vejo a hora de começar essa leitura. E me contem, inclusive, se vocês já viram esse livro circulando, se vocês têm vontade de ler, eu morro de vontade. E por fim, um dos livros que talvez tenha ficado mais conhecido dessa coleção é A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, livro escrito pela Mariana Enríquez, sim, aquela escritora argentina famosérrima que vocês devem conhecer, contista perturbadinha que eu adoro, e também romancista, né? Aqui a Mariana Enríquez vai falar sobre a vida da Silvina Ocampo, que é uma das grandes escritoras do século XX da Argentina e que estava metida aí com todos os intelectuais da época, né? Ela era amiga do Borges, ela era casada com o Adolfo Bioy Casares, dois grandes nomes da literatura daquela época. E aqui é basicamente, gente, um livro de fofoca. Para quem adora fofoca, para quem gosta de ler livros sobre cartas que escritores trocavam, anedotas. Esse livro vai ter muito disso, totalmente baseado em pesquisas que a Mariana Enríquez fez, mas vai trazer vários detalhes da vida, o que era mito, o que era verdade, porque há muita coisa circundando o nome da Silvina Ocampo, há muito boato, né? Muitas coisas ao redor dela, e aqui a Mariana Enríquez vai contar pra gente como é, como foi, e esse aqui foi uma cortesia da editora também, lá na Flip do ano passado, e eu tô assim com ele na minha mesinha da sala, que é a mesinha onde eu deixo as leituras urgentes, e eu quero muito, muito ler. Tenho certeza que vai ser uma leitura super divertida. Quem aí gosta de fofoca literária? Eu sei que tem gente que gosta, e vocês não podem negar, esse livro é pra vocês também. Então é isso, gente. Esses são os livros lindíssimos da editora Relicário, que tem essa coleção preciosa, uma coleção chamada Nosotras, que tem o objetivo claro de publicar mulheres e publicar mulheres ensaístas, que não é muito comum de ver, dar essa oportunidade para elas se expressarem de outras maneiras. São edições caprichadas, lindas, livros de encher os olhos e também, o mais importante, encher a cabeça da gente com várias ideias legais, né? Então, para quem gosta aí de coleções e para quem gosta de apoiar o trabalho de mulheres, eu recomendo muito, muito, muito essa coleção. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar por ela, tal qual eu me encanto. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.